E se cada e-mail de cliente, cada comentário em rede social, cada avaliação de produto, e se tudo isso não fosse só um monte de texto, mas um verdadeiro mapa para o crescimento do negócio? Pois bem, hoje a gente vai entender como é que se ensina uma máquina a ler esse mapa, transformando o caos das palavras em pura estratégia. Para começar, vamos pensar num número que já mostra o tamanho do desafio: 80%. Estima-se que 80% de todos os dados que a gente gera no mundo não estão em planilhas arrumadinhas, sabe? São e-mails, conversas de chat, posts. Basicamente, é a voz do mercado. É um oceano de informação que a maioria das empresas só guarda, sem ouvir de verdade. E aí vem a grande pergunta, né? E se a gente pudesse ir além de só armazenar? E se fosse possível entender a intenção, a opinião, o sentimento por trás de cada uma daquelas frases? Como é que se transforma todo esse barulho num sinal claro para o negócio? Bom, a chave para decifrar esse código está numa área simplesmente fascinante da inteligência artificial. Para a gente conseguir destravar esse tesouro que está escondido nos textos, a gente precisa de uma tecnologia bem específica, o famoso processamento de linguagem natural. O PLN, ou processamento de linguagem natural, é exatamente essa ponte. É o que permite que um computador não só processe as palavras "eu amo este produto", mas que ele entenda o sentimento positivo que está ali. É sobre decifrar contexto, intenção e até emoção. Mas por que ensinar uma máquina a ler é uma coisa tão, mas tão complexa? Pensa só em como uma criança aprende. Ela não fica só decorando palavras, né? Ela aprende contexto, as nuances. Para uma máquina, esse processo todo é muito, mas muito mais difícil. Porque a nossa linguagem, a linguagem humana, é cheia de armadilhas. E aqui estão alguns desses quebra-cabeças que a máquina tem que resolver. A palavra banco, por exemplo, pode ser um lugar para sentar ou uma instituição financeira. Uma frase como "viu o homem com o telescópio"? Quem é que estava com o telescópio? E olha, a gente nem começou a falar de ironia, de sarcasmo ou das gírias, que para a lógica literal de um computador são o verdadeiro pesadelo. Então, como é que o PLN lida com essa confusão toda? Ele não tenta engolir a frase inteira de uma vez. Ele age mais como um detetive, sabe? Quebrando a linguagem em pequenas pistas, analisando cada uma delas e só depois conectando os pontos para entender o significado completo. Vamos ver isso na prática, para ficar mais claro. Pega essa frase aqui, que podia estar em qualquer e-mail de suporte. A cliente Maria da Google em São Paulo pediu um reembolso. Para a gente, a leitura é instantânea, mas para uma máquina é uma operação super metódica, passo a passo. O primeiríssimo passo se chama tokenização. É bem simples. O sistema basicamente fatia a frase nos seus pedacinhos básicos, os tokens. Cada palavra e até a pontuação vira uma pecinha individual do nosso quebra-cabeça. Logo depois, com as peças separadas, vem o reconhecimento de entidades, ou NER. Agora a máquina começa a colocar etiquetas nessas peças. Ela identifica que Maria é uma pessoa, Google é uma organização e São Paulo é um lugar. Percebe? O texto já não é mais só um monte de palavra. Ele começa a virar informação estruturada. E não para por aí. A análise vai ainda mais fundo. O sistema entende, por exemplo, que palavras como correndo ou corri vêm todas do mesmo verbo, correr. Isso é a lematização. Ele também identifica a função de cada palavra, se é um verbo ou um substantivo, e o mais importante, ele mapeia como elas se conectam para dar o sentido da frase. É quase uma aula de gramática, só que para o computador. Ok, legal. Essa é a parte técnica da coisa, a engenharia por trás do processo. Mas a pergunta de US$ 1 milhão é: e daí? Como é que toda essa análise técnica se transforma em decisões de negócio mais inteligentes? É isso que a gente vai ver agora. Olha, o impacto do PLN se espalha pela empresa inteira. Áreas como atendimento ao cliente e marketing são as mais óbvias, claro, mas o potencial vai muito além, chegando em inteligência de negócios e até no RH. A regra é bem simples. Se uma área lida com muito texto, o PLN pode revolucionar essa área. Pensem nesse feedback aqui de um cliente. Um sistema mais básico, focado em palavra-chave e ali. Ótimo e adoro e pronto, cliente feliz. Mas qualquer pessoa sabe na hora que isso é ironia, né? A verdadeira questão é, a tecnologia da sua empresa também percebe? E é aqui que a mágica do PLN acontece. A diferença é brutal. A abordagem básica vê palavras soltas e erra feio. Já o PLN avançado lê a frase inteira, entende o contexto de travou de novo e detecta a ironia, classificando o sentimento como negativo, que é o correto. Essa capacidade de entender as nuances é o que transforma dado em inteligência de verdade. E o resultado prático disso tudo?
São chatbots que realmente entendem e resolvem problemas, 24 horas por dia. É conseguir direcionar um ticket de suporte para a pessoa certa na hora, sem ele ficar perdido. É analisar milhares de currículos em minutos, ou identificar uma cláusula de risco num contrato quase que instantaneamente. A escala de eficiência que isso traz é transformadora. Tudo isso que há uns 10 anos parecia ficção científica, hoje só é possível por causa de uma evolução impressionante na tecnologia de PLN. A gente está, sem dúvida, numa nova era que é impulsionada por modelos de inteligência artificial cada vez mais e mais poderosos. E essa evolução foi muito, muito rápida. Para ter uma ideia, lá nos anos 80 a gente tinha sistemas baseados em regras manuais, quase um dicionário gigante. Depois a gente foi para modelos estatísticos. Mas o verdadeiro ponto de virada foi em 2017, com uma arquitetura chamada Transformer, que abriu as portas para a era dos modelos de linguagem grandes, os LLMs que a gente tanto ouve falar hoje. Mas o que torna esses LLMs tão poderosos? Bom, imagina que eles foram treinados com uma biblioteca de textos maior do que qualquer pessoa conseguiria ler em 1000 vidas. E de tanto aprender a prever qual seria a próxima palavra numa frase, bilhões e bilhões de vezes, eles acabaram desenvolvendo uma compreensão super profunda de gramática, de contexto e até de raciocínio. Claro que nem tudo são flores. Existem desafios bem importantes. A qualidade do que sai depende diretamente da qualidade do que entra. Tem também o risco dos modelos alucinarem, ou seja, inventarem fatos, e as questões de privacidade de dados, que são sempre um ponto de atenção. Mas o futuro é muito promissor, com modelos que vão entender texto e imagem juntos e LLMs cada vez mais especializados por setor, como o direito à medicina. Então, como trazer todo esse poder para dentro de uma empresa? A chave é começar com estratégia. A dica de ouro é: não se apaixone pela tecnologia, se apaixone pelo problema que ela pode resolver. Comece pequeno, com um projeto piloto bem focado. Use ferramentas e APIs que já existem. E o mais importante de tudo, lembre-se que a qualidade do insight depende totalmente da qualidade dos dados. Resumindo, a mensagem principal é esta: o processamento de linguagem natural é a tecnologia que pega aquele caos de dados de texto e o transforma no ativo de negócio mais valioso que existe. É quase uma alquimia moderna, que transforma palavras em ouro estratégico. E isso nos deixa com uma pergunta final para reflexão. Olhando para a sua organização hoje, todos aqueles dados de texto, eles são só um custo de armazenamento, ocupando espaço no servidor, ou eles são um ativo estratégico, uma verdadeira mina de ouro de insights que está só esperando para ser descoberta? A resposta para essa pergunta pode muito bem definir o futuro do negócio.